isso? É uma barata? Não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio, é o ratão do banhado! Buenas, eu me espalho, é Ratão do Banhado aqui. E bem-vindos a mais um Bizu do Ratão número 30 para o Nova Vertente Podcast. Bom, pessoal, Bizu do Ratão fucking 30, são 30 semanas fazendo um podcast. No, God, please, no! Cara, eu vou dizer pra vocês, não é fácil manter um programa semanal, né, com o dia certo e compromisso mesmo, né, de entregar um programa por semana. Vou dizer que é bem difícil, sabe? Tô feliz que tenha chegado ao 30, né? Eu temia que o Bizu não chegasse nem ao número 10, mas tá aí, Bizu do Ratão número 30. Tô orgulhoso de mim mesmo por ter mantido esse compromisso, né? Orgulhoso também do projeto, do Nova Vertente, que tá firme e forte aí. Pelo menos 30 semanas de programas inéditos e semanais, né, cara? Parabéns aí o pessoal do Nova Vertente aí, Eles fazem isso em cima de uma biga. Produtores, parabéns ao Hernani, CEO e criador do projeto, né? 30 fucking semanas, tá? Teve aquela semana que a gente tirou umas férias, né? O CEO mandou a gente tirar umas férias de uma semana ali no Natal ali e no Ano Novo. Mas aí estamos de volta, né? E foram 30 semanas de programa seguidos, né? Então, parabéns a todos aí do Nova Vertente. E lá tô eu de novo para fazer um programa, para fazer um Bizu do Ratão, sem me preparar em porra nenhuma, sem ler nada antes. Eu simplesmente não anotei nada durante a semana, tipo, não preparei porra nenhuma, né? Ninguém tem paciência comigo. É sempre falando de sopetão, de primeira, né? Não é fácil. E, cara, realmente esse público, meu público, merecia mais atenção da minha parte, né? Merecia que eu preparasse os programas, e eu me arrependo sempre de não preparar, porque eu queimo assuntos, né? São coisas que eu queria falar há muito tempo antes mesmo de ter um podcast, e simplesmente quando eu não preparo, cara, muita coisa boa, muita ideia fica de fora, entendeu? Então o cara fala de sopetão, fala simplesmente o que tá na cabeça na hora, e é sempre uma hora ruim, né? Agora são 5 da manhã, quase 6. O cafezinho aqui. E eu tô acordando agora, né, cara? Então tô todo detonado. Pior momento para fazer um podcast. Vapezinho aqui, um vaporzinho, né? Pior momento possível para fazer um podcast, e eu tenho que parar com isso, né, cara? Uma das minhas coisas que eu me propus aí a fazer em 2020, 2021, era conseguir organizar melhor as questões de tempo, sabe? E planejar as coisas. Eu vejo que muitos das coisas que eu programei no início do ano eu não consegui fazer ainda. Estamos na metade de março, cara, então já se foram praticamente 3 meses do ano, né? Incrível. E, cara, sem planejamento eu não vou conseguir, velho, fazer o que eu me propus a fazer. Academia, eu tentei me inscrever, os caras fecharam a academia, né? Planejamento eu tento fazer, mas eu tô cansado demais pra planejar, cara. Eu tô reativo, tá ligado? Eu não tô proativo. Eu tô só reagindo a problemas, né? Então, fazendo o que vem, matando no peito e lento pra cacete pra evolução, né? E isso aí, cara, se eu não me ligar agora,
que é dia 17 de março, eu acho. Deixa eu ver aqui. Dia 17 de março. Se eu não me ligar agora, vai ser mais um ano igual, né? Aí as coisas que eu me propus no início do ano se perdem, né? E vocês, cara? Como é que tá essa questão de vocês? Vocês estão conseguindo tirar do papel os negócios? Eu não botei no papel. Esse é o problema, entendeu? Me falta esse planejamento, me falta botar no papel, né, cara? Eu vou tirar esse fim de semana, eu acho, né? Muita coisa louca na vida, cara. Reformando casa. Então toda semana tem um cara novo aqui instalando alguma coisa, sabe? Trocando móvel, essas coisas. Isso aí, pô, cara, toda semana nunca tem um fim de semana de paz, entendeu? Para que o cara possa... O fim de semana é muito curto. Tipo, tu não nem descansa, entendeu? O fim de semana tinha que ter 3 dias, cara. 2 dias pra te ficar... Tentar te recuperar da semana. Atender tua mulher e filha e família, porque todo mundo quer um pedaço de ti, né? E um dia que tu possa pegar e se centrar em outras coisas, né? Por exemplo, escrever um podcast. Eu deveria escrever esse podcast. Esse podcast deveria ter um roteiro, né? Deveria ser escrito. Eu deveria chegar aqui, puxar um roteiro aqui com 5, 6 páginas aqui e dropar um assunto com propriedade, né? E não simplesmente bom dia, 5 da manhã, vamos fazer um podcast, 1, 2, 3, vai, entrega. E aí, claro, o Bizu do Ratão fica sem qualidade, né? Um programa sem qualidade. Me digam aí nos comentários se vocês estão conseguindo. Depois daqueles que no início do ano a gente fez aquele podcast lá sobre as questões do ano e tal, que a gente ia fazer nesse ano, se vocês estão conseguindo colocar essas coisas já no papel e realizar algumas coisas, tá? Pra ter uma ideia, eu não consegui nem me programar, cara, pra dar os parabéns aí o pessoal da ratonaria que descabaçou na questão de investimentos, né, cara? Porque teve uma galera que já começou a receber os primeiros dividendos e eu não consegui nem pegar o nome das pessoas ali no grupo pra trazer aqui, né, o podcast pra dar os parabéns pra esse pessoal, né? Então, me desculpem aí o pessoal também dos investimentos lá da ratonaria, lá do canal de investimentos, porque teve muita gente já recebendo seus primeiros dividendos, que já compraram suas primeiras ações, que descabaçaram lá. E que minha ideia era trazer aqui o nome das pessoas e tal, e eu não consegui nem anotar isso, entendeu? Também tem esse negócio do Discord, que é uma droga, que as pessoas mudam o seu nome e é só foto, né? Então eu já não consigo mais acompanhar a rapaziada trocando de nome e foto, né? Isso também é fogo, né? Cara, um tema que eu gostaria de falar, até antes de ter um podcast, esse tema tá na minha cabeça, né? E venho a calhar essa semana que deu treta aí nos podcasts por causa do Thiago Carvalho, acho que é o nome, né? Do amigo do Arthur Petri. Deu uma briga aí nos podcasts e tal. Não acompanhei direito, só que o nome Petri já veio à minha cabeça de novo, e aí eu resolvi tirar ali da lista ali de programas a fazer, que é um programa sobre o Arthur Petri. Uma coisa que eu gostaria de falar há muito tempo, né? É um sentimento que tem na esgotosfera, que é o nome aqui desse programa, que é o Arthur Petri nos traiu, né? Por que eu tô na esgotosfera, galera? Por que eu escolhi, por exemplo, fazer um programa, um podcast dentro da esgotosfera e não um podcast... Eu acho até, inclusive, que esse termo esgotosfera foi
cunhado pelo Arthur Petri, cara. Eu não tenho certeza se não foi por ele mesmo, né? Mas por que eu escolhi começar, tipo, um programa voltado mais pro pessoal da esgotosfera do que um programa mais norme para mais pessoas, na internet normal e tal? Cara, eu sempre gostei, né? Primeiro, eu sempre fui, né, membro da esgotosfera, né? E por que esgotosfera, cara? A gente não tem o politicamente correto, a gente não tem aquelas amarras, tá ligado? Que era uma coisa, é uma obrigação, né? Fora da esgotosfera. Os primeiros podcasts que eu consumi na vida foram lá o Nerdcast, RapaduraCast, o que mais? Papo de Gordo. Mas não, antes disso ainda tinha o grande Vladimir Campos, né, que está até hoje produzindo conteúdo. Deixa eu ver, tinha o Gui Leite. Eu vou citar uns nomes, cara, que são dinossauros. O Gui Leite até sumiu da internet. O Gui Leite fazia... Cara, essa é a primeira geração, tá? De podcast. Tinha o Gui Leite, tinha Elas Pod, quem mais que tinha? Papotec, como é que era o nome? Vamos ver. Chama Vladimir Campos, o Gui Leite, Papo de Gordo, Bia Kunze, que era a Garota Sem Fio, né? Cara, essa galera, dinossauro dos podcasts, né? Depois tinha um podcast muito bom, que era o Depois das 11, que era aqui do Sul. Tinha até musiquinha. Depois das 11, podcast, você vai rir, se divertir. Era muito bom, cara. Aquele podcast era muito zoeira. E aí, depois eu fui escutar podcasts como o Jovem Nerd, né, o Nerdcast, que eu comecei a escutar a partir do número 11, não, do número 7, né, que eu conheci o Nerdcast no número 7, né, e depois eu era bem fã desse programa na época, né, eu fui o cliente da loja número 11 dos caras. Eu comprei a camiseta do programa quando eles lançaram a loja e eu recebi a nota fiscal número 11. Então eu era bem fãzão dos caras, né? Mas o que acontece, cara? Os podcasts tinha um podcast muito bom que acho que ainda existe. Eu recomendo vocês darem uma procurada nesse podcast. Com certeza ele pode não estar sendo atualizado com frequência, mas com certeza ele vale a pena escutar. Que é o Escriba Café, cara. Puta que... Isso sim é um podcast, tá ligado? Não é essa coisa grosseira e preguiçosa que eu faço aqui. Mas o Escriba Café, cara, puta, isso sim é um podcast, cara. Cara, esse podcast é muito bom. Eu fui citado em várias leituras de e-mail do Escriba Café, cara. Puta, é um grande... Anotem aí, Escriba Café, e procurem e vão lá e curtam episódios. Se não me engano, tem a trilogia de Roma. Cara, eu tenho até o livro, tenho assinado do Christian Gutner, que é o cara que criou esse podcast, né? Eu tenho que revisitar esse podcast aí, porque para ver como é que anda e tal, né? Então, assim, cara, esse é o primórdios da internet, né? Nessa época o podcast virou moda, né? Porque esses podcasts, cara, para vocês terem ideia, eles são anteriores ao iTunes, né? E depois que veio o iTunes, aí sim os podcasts ganharam destaque, viraram, vamos dizer assim, uma espécie de moda. E quando morreu a moda de podcast,
eu achei que nunca mais ia voltar, tá ligado? Falei, pô, teve uma época lá, podcast e tal, e eu ainda escutava podcast quando já não era mais moda. Escutei antes de ser moda, peguei a primeira onda dos podcasts, né? Onde o Jovem Nerd explodiu como podcast. Aí vem o iTunes, né, que tinha funcionalidade embarcada de podcast dentro do iPhone e dos celulares, né? E do iPad, como é que era o nome? Shuffle. Como era o nome daquele dispositivo da Apple? Tinha o Shuffle, tinha o iPod Nano. Cara, eu tinha um iPod Nano, era uma delícia, cara, pegar, tipo, baixar 250 podcasts, deixar no teu iPod lá e ficar escutando numa viagem e tal, né? Essa era a diversão da galera. Quando a Apple embarcou a função podcast dentro do iTunes lá e dentro dos negócios, aí virou moda. Quem mandava em tudo era o Jovem Nerd, né, cara? E todos os podcasts novos que surgiam, eles eram cópias do Nerdcast, né? Então eles tinham toda a dinâmica do Nerdcast, que era a apresentação dos participantes, aí todo mundo tinha... Era uma piada a cada 10 segundos, sabe? Cortes, podcasts bem editados. Então, assim, toda vez que surgia um podcast novo, toda vez que vou escutar, surgiu um podcast aqui, sei lá, tecnologia, vou escutar. Cara, os podcasts eram todos um Nerdcast. Era um Nerdcast sobre outro assunto, entendeu? E, cara, era claro que era muito inferior e tal ao Nerdcast. E os programas que eu mais gostava sempre eram aqueles programas mais autênticos, né? Que o cara simplesmente falava, né? Então, tipo, eu gostava do Papotec, porque eram caras falando, né? Eu gostava da Bia Kunze, que era ela comentando um assunto da semana sobre tecnologia, sem essas amarras, né, do podcast que tinha o Nerdcast, né? E o Nerdcast era bom porque era bom, né? Era bem feito e era muito... Os caras tinham a pegada do negócio, né? Só que eu parei com esse negócio de podcast também, por um tempo. Muito trabalho e tal, então eu fiquei um tempo, assim, tipo uns 2 anos sem escutar podcast. Eu me amargurei, cara. Chegou uma época que eu simplesmente, velho, parei. Tipo, eu era viciado. Eu ficava o dia inteiro escutando essas porras. Eu, tipo, pegava um ônibus, por exemplo, pra ir trabalhar ou pra voltar do escritório, todos os dias. Cara, isso foi há muitos anos, cara. Sei lá, 20 anos atrás. Eu não sei localizar muito bem no tempo. Mas pegava um ônibus pra voltar pro escritório, eu tava ali escutando podcast. Só que daí chegou uma época que eu tava muito envolvido com trabalho e outras coisas. E já tinha cansado um pouco a mídia de podcast. Quando tudo começou a virar, tudo que tinha disponível no mercado de podcast começou a virar imitação do Jovem Nerd, né? As coisas começaram a ficar meio plastificadas, tudo igual, né? Então eu comecei a perder o interesse, né? E os grandes podcasters, que eram o pessoal do Papotec, a Bia, o próprio Escriba Café, esses caras começaram a parar de produzir, né? Nessa época, Jagui Leite, que é um grande podcast, era um podcast muito foda. Esse cara era um cara que trabalhava em agência de viagens e ele era early adopter da Apple, né? Então, cara, esses caras são da primeira geração de criador de conteúdo mesmo, sabe, cara? Pra te pegar um podcast, tu tinha que ir atrás do site dos caras, entendeu? Tu tinha que ir no site, baixar, pegar e botar dentro de um aparelho pra escutar, entendeu? Não era... Ou tu só podia escutar... Eles são anteriores aos aparelhos de escutar podcast, entendeu? Eu só escutava no computador e tal. Esses caras tinham parado, né?
tipo, eles foram engolidos pelo mercado, né, de podcast, tinham parado. E então começou só esses podcasts todos iguais. Posteriormente a isso, né, teve essa fase do hiato dos podcasts, onde morreu o formato, né, mas eu ainda estava interessado em podcast. Eu fiquei depois uns 2, 3 anos, acho, sem escutar nada de podcast. Tipo, eu comecei a focar em trabalho, essas coisas. E aí, cara, eu parei de escutar também porque os podcasts começaram a ficar politicamente corretos, né? Era o início do politicamente correto e tal, dessa cultura de cancelamento. E esses podcasts, como tinham se profissionalizado muito, o que aconteceu? Eles perderam a autenticidade. Os caras perderam a capacidade de falar o que eles queriam falar, né? Aquela proposta dos podcasts de serem autênticos, do cara ligar o microfone e falar o que ele quiser, acabou, né? Então os caras, eles tinham patrocinador. Por exemplo, o Jovem Nerd era patrocinador, era o governo, entendeu? Toda vez que tu entrava lá na página do Jovem Nerd, tinha um banner lá do Ministério da Saúde, tal, da Dilma, do Lula e tal. E o Jovem Nerd, cara, virou tipo assim, ele saiu de um podcast underground, cultura nerd e tal, pra virar tipo um SWJ, tipo lacrador, sabe? Não muito diferente de um... Como é que é o nome daquilo? É Catraca Livre, Mídia Ninja, sabe? Eu parei de escutar o Jovem Nerd antes dos caras virarem o Mídia Ninja, né? Eu já estava muito focado. Cara, um grande podcast que teve na história do Brasil aí, com certeza, né, foi o True Outspeak do Olavo de Carvalho. Cara, esse podcast mudou a minha vida, tá ligado? O Olavo mudou a minha vida, né? Eu comecei a me interessar por estudos de história, filosofia, retomei alguns estudos que eu tinha interesse antes, graças a esse podcast do Olavo de Carvalho. Cara, e esse podcast, cara, puta, cara, isso é uma preciosidade, cara, porque tu escuta programas de 2006, lá do Olavo de Carvalho, 2006, 2007, e ele tá acertando o cenário político de 2021, cara. Ele tá avisando o que aconteceria em 2018, 2021, né? Lá em 2006, entendeu? 2007, na verdade, porque o programa começou em dezembro de 2006. Também tem os clássicos podcasts, aí é uma coisa que tem que entrar pra história, que é os primeiros podcasts do Olavo junto com o... Como é que é o nome, meu? Putz, isso eu não posso esquecer, não posso perder esse nome aí, porque é de uma importância do cacete, cara. Do Yuri... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Yuri Vieira, cara, me lembrei. O Yuri Vieira, cara, antes do Throat Speak, ele fez acho que 6 ou 7 programas. E é aquele negócio, né? O cara gravava e jogava na internet. Não era assim, não tinha um feed, entendeu? Era tipo, tu meio que tropeçava. Tu tava navegando lendo artigos, navegando em blogs, tropeçava em programas, né? Puta, outra época, né, da internet. Não tinha YouTube, entendeu? Os podcasts não eram pelo YouTube. Então, acho que o YouTube surgiu em 2006, não? Foi um negócio assim? E o Yuri Vieira, cara, esse cara é um cara muito importante. Tem bons livros, inclusive. Eu tenho 2 livros dele, se não me engano. 1 ou 2. E... Cara... Ele foi o cara que criou, vamos dizer assim... Foi por causa dele que foi criado o Throat Speak.
Ele era aluno do Olavo, né? Acho que nem aluno era, acho que ele era só um cara que lia o Olavo e tal. E ele ligou pro Olavo lá nos Estados Unidos e os caras estavam conversando, né? E aí ele falou assim, Olavo, deixa eu gravar a conversa e tal. E o Olavo, pode gravar a conversa aí. E teve acho que uns 7 programas que ele gravou, tipo umas 7 conversas dele. Conversas longas de 1 a 2 horas. Imagina quanto é que ele não gastou de interurbano na época, né? Pra falar com o Olavo. Acho que o Olavo já tava assim nos Estados Unidos na época. E ele gravou esses programas. E aí, lá no final, e ele tava gravando, Olavo, continua gravando. E sabe quando a conversa, tu não quer terminar uma conversa e tu tá falando que não quer terminar uma conversa e, olha, eu continuo gravando, a gente pode continuar? E o Olavo, não, podemos continuar. E aí vai, segue. Cara, esse cara gastou uma puta grana ali pra lançar. E depois gravou esses programas e jogou, acho que no blog dele, naquela época, todo mundo que era criador de conteúdo tinha um blog, né? Escrevia. E, cara, no final no último, vamos dizer assim, no último programa que ele tá gravando, eles começam a se interessar, tá ligado? O Olavo começa a falar assim, de repente eu tenho que fazer um esquema aí de gravar não era podcast o nome, né, cara? Mas gravar aí uns programas também e tal. E aí o Yuri fala assim, não, Olavo, eu te ajudo a gravar, te ajudo a criar infraestrutura aí pra te fazer e tal. E aquilo ali, cara, foi o que criou o podcast do Olavo de Carvalho, o Throat Speak, porque o Olavo gostou da ideia de gravar um programa e de gravar, né, um áudio e publicar na internet. E o Yuri viabilizou isso pro Olavo, entendeu? Talvez se o Yuri não tivesse ligado pro Olavo lá, gastado dinheiro e feito a mão lá de publicar esses programas e tal, e isso, inclusive esses programas são vale ouro, né? Eu tenho em algum lugar guardado aí esses programas. O Olavo não teria gravado o Throat Speak, e o Throat Speak foi uma das coisas que, cara, eu posso te garantir que culminou, tá ligado? Sem forçar nem nada mesmo, mas culminou na eleição do Olavo de Carvalho, do Jair Bolsonaro, entendeu? Muita da galera, vamos dizer assim, early adopter do Bolsonaro, cara, era ouvinte do Throat Speak, as demandas, o assunto conservador na internet, assunto sobre a direita, ideias que hoje são óbvias, por exemplo, PSDB de esquerda, essas coisas, tudo vem de artigos do Olavo que viraram áudio e alcançaram mais pessoas do que os simples artigos no jornal lá do comércio que o Olavo escrevia, né? Então, se não existisse o Throat Speak, talvez a gente estaria sendo governado pelo PT até hoje, né, cara? Então, pra vocês verem o tamanho da importância desse veículo, desse negócio chamado podcast, né, velho? E, cara, eu me lembro até hoje a minha felicidade de encontrar esse podcast do Olavo de Carvalho, que eu encontrei por acaso, cara. Tinha um canal do YouTube que chamava... acho que é Você Sabia, alguma coisa assim. Não é aquele famoso, tá? É um outro canal que já morreu e tudo, de um cara meio estranhão, assim. E ele fez um programa assim, 3, 4 podcasters interessantes, sabe? Isso foi em 2007. Do meio... não. Acho que... 2008, sei lá. E aí ele fez esse podcast e no meio ele começou a botar pessoas que eu conhecia, assim, fotos de pessoas que eu conhecia, e no meio apareceu um velho, né? E aí eu fui olhar, cara, quem é esse velho, tá ligado? Aí eu peguei ali a lista dos podcasts que tava na descrição, né? E tinha ali Olavo de Carvalho. Aí eu escutei um programa e falei, cara, esse cara é um gênio. Esse cara é um puta gênio. Esse cara é genial, tá ligado? Aí eu falei assim, porra, cara, eu preciso escutar esse cara. Aí eu fui no iTunes, aí escutei um programa dele ou outro,
aleatório no YouTube que alguém postou, né? Aí, cara, eu fui ver assim, tipo, porra, a coisa mais clássica era o seguinte: tu conhecia um podcast, gostava do podcast, e ia atrás, né, do podcast no iTunes e via assim, tinha 3 episódios ainda. Naquela época tu maratonava, né? Tu escutava um podcast, tu escutava todos os episódios. Então eu falava assim, porra, eu vou dar uma olhada nesse podcast aqui. Tu ia lá, tinha 20 episódios, por exemplo, e tu ficava feliz pra caralho, porque tu encontrou uma mina de ouro, né? Porque tem bastante, porque naquela época era raro, cara, tipo, conteúdo, entendeu? Então tu não tinha muito conteúdo. Então tu ficava, por exemplo, hoje em dia, se tu quiser escutar podcast, tu pode ficar 24 horas escutando podcast e tu não vai escutar todos que tem pra escutar no dia, entendeu? Naquela época, cara, tu ficava ansiando por podcasts, entendeu? Não tinha oferta de podcast suficiente. Então, quando a gente via um podcast que a gente gostava, a gente ia lá e olhava e tava sempre no início do projeto, entendeu? Conheci esse podcast, tem 5 episódios pra trás. Aí tu pegava e escutava os 5, né? Eu fui ver o do Olavo, cara, ele tinha, sei lá, 50 episódios já, entendeu? Mais ou menos, uma coisa assim. E eu falei, cara, isso aqui é uma mina de ouro, vou poder ficar escutando por meses, sabe? Vou ficar meses escutando isso aqui. E o cara tem uma retórica maravilhosa, tá ligado? O cara consegue te prender na retórica. É muito conhecimento, né, cara? Muita leitura é foda. O cara consegue falar de sopetão. O cara sentava, ligava um cigarro ali. Eu pegava um cigarro, pegava um café, ligava e tocava 2 horas de programa. Como se não fosse nada, sabe? E era melhor que programa de rádio, era melhor. Cara, foi uma das melhores coisas que me aconteceu foi ter conhecido esse programa. Me lembro até hoje a sensação de quando acabou o Throat Speak, que eu me sentia órfão, tá ligado? Me senti, tinham tirado um negócio de mim, tá ligado? Até, cara, foi uma coisa horrível, mas um outro dia eu falo sobre isso, porque pode dar um outro programa, né? Mas aí veio essa era moderna dos podcasts, que eles voltaram, assim, ressuscitaram, né, com tudo, com o Flow, né? O Flow, ele recolocou os podcasts no mainstream, né? E esse formato, e vai morrer em 1 ano, 2 anos, vai voltar a morrer. Por quê? Porque os caras vão cansar o formato do podcast, né? O podcast, que era uma coisa extremamente bem produzida, como era o Jovem Nerd, né? Como era, vamos dizer assim, o formato Jovem Nerd para podcasts, né? O Flow popularizou um formato de entrevistas, simples e puramente entrevistas, né? E por que isso aí viabilizou de novo? Porque esses caras são famosos, então eles conhecem várias pessoas e essas pessoas vão lá, então tu acaba conseguindo ver entrevista com pessoas, como elas estão mais à vontade, não é aquela coisa fechada de um programa de rádio, de TV, consegue sair melhores entrevistas, então é por isso que popularizou. Mas vai morrer porque todo mundo quer ter um podcast de novo, então todo humorista tem que ter um podcast. Eles já estão extremamente artificiais, os podcasts, né? Tu vê, por exemplo, o próprio programa novo do Petri, que é o A Deriva, só que, tipo, tu olha até o logotipo, tu olha que é uma coisa artificial, parece que droparam uma máquina de fazer logotipos, entendeu? Eu vou fazer um programa novo aqui, aí, pum, 30 segundos apareceu um logotipo chamado A Deriva. Cara, primeiro o nome A Deriva é péssimo, né, velho? Um negócio tipo assim, eu tenho aqui um projeto chamado A Deriva, vai ser o Petri que vai fazer. Eu tenho um projeto chamado Vênus, vai ser a humorista XYZ. Eu tenho um projeto chamado Gamers Podcast, que vai ser o fulaninho de tal, né? Então o negócio, tipo, já plastificou de novo.
E isso vai esgoelar o podcast até ninguém mais conseguir escutar podcast de novo, né? Então o formato vai morrer de novo. Eu até li uma piada hoje no Twitter que um cara falou assim: eu tô com medo de abrir minha geladeira e encontrar um podcast lá dentro, né? Porque eu vou abrir minha geladeira, vai cair 3 podcasts em mim. Aí eu vou abrir meu YouTube lá para ver um vídeo e vai cair 5 podcasts. Aí eu vou entrar no meu carro e vou sentar em cima de um podcast, vai estar em cima do banco um podcast e tal. E essa é a verdade, né? Então tu já não escuta mais o podcast pelo programa, porque os programas não têm mais identidade. Tu escuta o podcast pelo convidado. Olha que merda. Então, por exemplo, tu escutava o Nerdcast, tu escutava o Papotec, tu escutava o Arthur Petri, né? Tu escutava o True Outspeak. Não importava o que tinha dentro. Tu falava assim, poxa, agora é a hora do True Outspeak. Hoje em dia é o seguinte, ó, eu ligo na internet e tem uma entrevista com o cara lá que gravava filmando elefante, filmando leão, tomando picada de cobra, não sei o que, e tem os cortes. Eu nem sei quem é o apresentador, eu nem sei quem é, que programa é esse, tá ligado? Só sei que é aí tudo igual, é um cara sentado numa mesa e o convidado na frente. Tem um clickbait, eu cliquei e assisti, entendeu? Então o podcast se tornou descartável, né? Se tornou um negócio temporal e descartável. Os podcasts, cara, da época de ouro e no intervalo, nesse ato de podcasts, eles eram podcasts que eram atemporais. Pode pegar um podcast do True Outspeak hoje, pode pegar qualquer podcast, cara. Tu escuta hoje, ele tá válido ainda pra escutar, entendeu? Cara, que esses podcasts do Flow? Não, cara, é descartável, joga no lixo, entendeu? Tu escuta ali, tu escuta, tu nunca mais vai querer voltar naquele podcast de novo, né? Nunca mais vai querer revisitar aquele programa, né? E o convidado daquele programa, ele fez uma turnê em todos os programas, porque todos são iguais, entendeu? Qual é a diferença do Flow pro A Deriva? É a mesma merda. Só mudou o apresentador e como é entrevista, o Petri, lá no A Deriva, ele não tá produzindo nada. Ele tá só sentando e entrevistando pessoas. Então é só mais uma entrevista do Jacan, é só mais uma entrevista do JB, ali o cara que crítico de comida ali, né? Mas é só mais uma entrevista. Então não faz pra mim diferença se tá no Flow, se tá no A Deriva, se tá no XYZ, no Pelados não sei aonde. Porque é só um cara dando a mesma entrevista que ele deu no Pânico, que ele deu em qualquer outro lugar. Então não tem personalidade, os programas não têm personalidade. E as pessoas estão querendo ir porque elas recebem notoriedade, né? Vou ali, eu vou lançar vou lançar um show, eu preciso divulgar, então vamos ali vamos fazer uma turnê nos podcasts ali do YouTube, né? Então isso aí isso vai matar os podcasts, né? Então, tipo assim, não tem personalidade nenhuma esses programas novos. Mas nesse ato de podcasts que teve, né, que eu fiquei meio fora e tal, nasceu a Esgotosfera, né? E a Esgotosfera, caras, foi eu acho que o lugar foi o melhor lugar onde foi produzido podcasts, na minha opinião, né? O que era a Esgotosfera? Era um local onde as pessoas faziam os seus podcasts, seus programas, onde elas não tinham audiência, né, e não tem até hoje, né?
não tinham audiência, não tinham patrocínio. Isso era depois que os programas se profissionalizaram, e muito antes do Flow, podcast, desses programas mais mainstream, né? Onde as pessoas produziam programas, só que elas não produziam eles para ganhar dinheiro. E como eles não... A onda politicamente correta tinha tomado conta dos programas, dos podcasts, dos programas, a esgotosfera era onde os programas eram autênticos de verdade, né? Então não tinha aquele formato mais do que era imposto para um podcast funcionar e para um podcast ser patrocinado, né? Que era o formato Nerdcast, né? Então, cara, a esgotosfera foi uma... Vamos dizer assim, que o Olavo de Carvalho era da esgotosfera também, de alguma forma. Ele só não era da esgotosfera porque, claro, cara, ele não tinha nada a ver com isso, ele só estava fazendo o programa dele, mas ele era um cara que lançou um programa sem o formato, sem respeitar nada, nunca teve um cara pagando ele para fazer. Mas a esgotosfera, cara, que nos presenteou com programas como Sociedade Primitiva, né, que é um dos melhores podcasts do Brasil, isso sem dúvida. O Sociedade Primitiva é um podcast atemporal, cara, que tu escuta o Sociedade Primitiva pelo podcast. Não é que nem o Flow, vou escutar o convidado da semana. Não, cara. E o convidado da semana que deu 1000 entrevistas iguais e que eu ouvi a entrevista dele no Flow é a mesma coisa que eu ouvi a entrevista dele no Pânico, né? Não, é um podcast com identidade. Tu pode pegar daqui a 10 anos, ir lá no Sociedade Primitiva, baixar um programa e escutar. Ele vai ser tão bom como escutar 10 anos antes. Cara, nesse meio a gente teve o Arthur Petri, que foi, eu acho que, o cara principal, né? Porque ele que, vamos dizer assim, startou a esgotosfera, né? Claro que provavelmente ele deve ter visto algum outro programa e tal e decidido fazer. Mas, cara, eu me lembro de eu escutando os programas do Arthur. Tá, isso, cara, muito antes de GadoCast, esses programas que são modernos, né? Esses programas já são a versão Flow da esgotosfera, né? Já é a esgotosfera Nutella, vamos dizer assim, né? A raiz é a Sociedade Primitiva, é o podcast do Arthur, é esses podcasts de pessoas que, vamos dizer assim, nunca teriam chance de ter um sucesso em podcast, porque nunca iam conseguir um patrocínio, nunca iam conseguir fazer o negócio deles virar grana ou virar uma empresa, né? E trocaram a chance de ter um negócio com podcasts para poder falar o que queriam falar no podcast, né? Por mais que esse podcast pudesse ser politicamente incorreto, mas que o público deles, né, não é um público enorme e tal, mas que o público deles fossem autênticos, fossem pessoas que gostassem mesmo do programa em si. Então eu acho que os dois expoentes, né, do podcast, sem dúvida, é a Sociedade Primitiva, ali na esgotosfera, Sociedade Primitiva, e o Arthur Petri. Cara, e o Arthur Petri, velho? Cara, é um podcast maravilhoso. Lá no início, né? Pra ter uma ideia, o Arthur gravava... com certeza, a maioria do conteúdo tá perdido, né? Hoje, se tu for tentar escutar o podcast do Petri, tu vai no YouTube, né? Saco Cheio Podcast. E tu vai encontrar vários podcasts lá. Só que a época de ouro do Petri tá em podcasts que com certeza foram perdidos, cara. Porque são conteúdos que não eram publicados no Mediafire. Mediafire, cara, era um site tipo Mega Upload. Como é que era o nome dos sites? Era... Deixa eu ver, Mega Upload, Rapid Share, sites que nem existem mais, entendeu? O Mega Upload não existe mais, o Rapid Share também não existe mais. Eram sites para te compartilhar arquivos grandes, né? Na época, o arquivo de 20 MB era um arquivo grande, entendeu?
E o Petri largava nesses sites, velho, e tu tinha que encontrar links. Tu encontrava o link em algum lugar, achava no RapidShare, tinha que esperar 1 hora para poder baixar o arquivo. Tu botava no teu computador, tu não sabia a ordem, né? Não tinha ordem, entendeu? Ele metia um arquivo, tu ficava escutando. Cara, era muito bom, velho. O podcast do cara era muito bom. E, cara, como o cara era muito bom e muito autêntico, ele formou um público grande, né? Claro que a gente não tinha como dimensionar quantas pessoas estavam escutando, né? Mas eu tinha a impressão de que tinha muita gente escutando na época. E, cara, foi uma época muito boa, uma época de ouro do podcast dele, né? E era um podcast, cara, não tinha compromisso nenhum, não tinha dia pra sair, podia ficar um tempão. E ele tem podcasts extremamente autênticos, cara. Tem podcast que ele vai pra praia e ele fala sozinho ali na beira da praia, é maravilhoso. Tem podcasts que ele... Cara, realmente ele, tipo, retratou a vida dele lá, cara. Retratou a vida dele, retratou as derrotas dele e tal. E então, velho, ele formou um público maravilhoso que se identificava com as coisas. E o cara era extremamente depressivo, né? O Petri era um cara extremamente depressivo. Os assuntos que ele abordava eram assuntos que tinham a ver com depressão, muitas vezes. Então quem acompanhou ele lá do início, via os altos e baixos do cara, entendeu? Via os altos e baixos dele com mulher, via os altos e baixos dele com estudo, acompanhou ele entrando na academia, acompanhou ele saindo, né? Cara, tu viu o cara crescendo, né, meu? Tu acompanhou o cara. Então, era assim, ó, quando tu escutava um podcast desse, como era a Sociedade, como é o Sociedade, né, e como era o podcast do Petri, no Saco Cheio, tu se sentia amigo do cara, entendeu? Tu tava escutando o podcast do cara, tu sentia que tava falando com... Só não podia falar com ele, mas tu tava escutando um amigo falar. Então... E ele ficou muitos anos fazendo isso, né, cara? Só que, no final, né... Eu acho que a última grande época, a última grande fase do podcast do Petri... foi em 2016, né? Ali na eleição do Trump. O podcast dele tava muito bom, tava excelente, né? E depois começou a decair. O Petri, ele começou a ficar... Ele tava nessa tentativa de virar humorista. Então ele... É humorista que se fala, né? O stand-up comedy, sei lá. Que era o sonho dele, mas a gente vê no podcast que é muito distante. Depois ele começa a virar um negócio mais próximo. Ah, eu me lembro também dos vídeos do Petri clássicos, né? Vídeos do Petri o IAI, cara. Puta, ele fez uma série de vídeos pro YouTube. Olha só. Quem lembra disso? Comenta aí. O Petri fez uma série de vídeos pro YouTube que se chamava IAI. Eu nem sei se esse vídeo ainda existe. Que eram tentativas do Petri, cara, de fazer, fazer sketches. Não sei se tá no sketch, mas fazer apresentações de stand-up, tá ligado? E, cara, ele... Eram muito bons, cara. Eram proto apresentações já era no YouTube, né? E eram proto apresentações de stand-up, né? E eu me lembro que tinha um blog que se chamava OMED, né? OMED é o melhor lugar da internet, alguma coisa assim, OMED, sabe? Melhor lugar da internet, seria a abreviação de OMED. Hoje, se tu botar OMED, tu vai cair no blog do Nerd Rabugento, né?
que é o dono, que escreveu o OMED na época, e eu me lembro dele falando assim, o próximo sucesso do YouTube, né? O próximo sucesso, canal a estourar no YouTube. E aí ele tinha o link pro IAI do Arthur Petri, né? E não estourou. Por que não estourou? Cara, teve uma cacetada de views, né? Ele viralizou aqueles programas. Mas por que não estourou, cara? Porque o Petri era da esgotosfera, entendeu? Ele era derrotado, que nem nós, né? No sentido do que o cara não conseguia realizar nada, não conseguia tocar nada pra frente, o cara não tinha força de vontade. E a gente via isso nele, tipo assim, porra, a gente é derrotado, a gente não consegue botar um projeto pra frente, o Arthur Petri também não conseguia botar um projeto pra frente. Também era um puta derrotado, puta fracassado. Então, quando tinha gente ali, por exemplo, caras que, sei lá, Rafinha Bastos, por exemplo, que se tivesse feito o IAI, teria entrado na televisão com o IAI, teria conseguido vender pra TV. O Arthur Petri fez o IAI sofrendo muito, né? Aqueles textos lá dele, acho que teve uns 7 ou 12 episódios, fez sofrendo aqueles textos dele lá, e depois não teve energia e tal pra continuar fazendo, né? Senão ele tinha um canal estourado naquela época já no YouTube, talvez teria ganhado dinheiro e tal, mas o cara tipo não tava pronto ainda para o estrelato, né? Então teve aquela fase onde ele levantou a cabeça da esgotosfera, só que ele ainda trouxe assuntos da esgotosfera para dentro do mainstream, né? Que eram os assuntos da esgotosfera? Cara, suicídio, depressão, fracasso. Hoje está muito voltado também com questão de hipergamia, mulher, betas e tal, mas na época tinha muito a ver, tipo, na época esses termos nem existiam, então eram os mesmos assuntos, só que do ponto de vista do fracasso. O cara não falava assim, eu sou beta e agora eu tenho um exército de betas aqui, não. Era assim, eu sou um fracassado. Por que eu sou um fracassado, né? E não era no tom de piada, não era assim, eu sou fracassado, e contei uma piada, tem a risada da plateia, não. Era, eu sou fracassado e tá aqui minha história, entendeu? Só que, cara, esse negócio de fracasso, suicídio e tal, que eram verdadeiros dentro do podcast do Petri, tanto que teve até ouvinte que dropou junto com o Petri, tá ligado? Que isso é uma coisa delicada, mas teve alguns ouvintes do Petri que que se churrasquearam, né? Inclusive foi por isso que eu fui bloqueado na página ali do Facebook do podcast Saco Cheio, fui bloqueado pelo Petri na época, porque teve dois ouvintes que se mataram, né? E eu comentei assim no podcast dele, falei assim, cara, fiz um comentário, né? Eu sabia que um dia alguém ia se churrascar por causa desse programa. Aí o Arthur foi lá e me bloqueou, né? No podcast dele, na página dele, porque ele tava com medo, cara, de ir pra cadeia, tá ligado? E ele não é culpado disso, tá ligado? Só que, tipo assim, o podcast dele é tão depressivo, cara, e era tão verdadeiro, ele não era uma depressão forçada pra fazer uma piada, então era a vida do cara, o cara tava contando a vida dele. O podcast do cara é tão depressivo, velho, que as pessoas depressivas eram atraídas naturalmente pro podcast, tá ligado? Um público depressivo era até podcast, derrotado depressivo. Então ele tava com medo, cara, de acabar sobrando pra ele, sei lá, puxando uma cadeia, alguma coisa por causa de podcast. Então ele me bloqueou, né? Aí eu mandei um e-mail pra ele depois, alguns anos depois, falei assim, cara, eu fui bloqueado no teu podcast lá. Até uma época, cara, que ele tava fazendo um programa que era o seguinte, mande a sua história de fracasso, como você fracassou no ano tal e tal. Era final de ano que você mandasse. Cara, eu tava tão fracassado aquele ano, cara, que eu não tinha nem... eu era tão fracassado que eu tinha uma boa história de fracasso, mas eu não conseguia enviar pro podcast do cara porque eu não tinha nem energia suficiente pra escrever um e-mail pro Petri, tá ligado? E aí eu me lembro que eu mandei um e-mail falando assim pro cara assim, cara, olha, foda, não sei o que, mandei um e-mail pra ele bom, né?
e escrevi no final assim, cara, eu fui bloqueado do teu podcast lá, do teu Facebook, né? Porque eu falei que do negócio, eu fui merecidamente bloqueado, porque naquela época eu já tinha me arrependido, né, do que eu fiz. Eu fui merecidamente bloqueado do podcast, cara, porque eu falei ali que por causa do programa as pessoas tinham se churrasqueado, né? E aí ele me respondeu o e-mail falando assim, cara, me envia aí o teu Facebook pra mim te desbloquear lá, sabe? Aí eu tava tão low energy na época, tá ligado? Que eu não tive nem força pra responder o e-mail de volta, assim, tá, toma aí o meu Facebook, sabe? Me desbloqueia lá, devo estar bloqueado até hoje lá, entendeu? Porque, tipo, cara, naquela época eu também fui atraído pro podcast porque eu tava depressivo naquela época, entendeu? Então eu não tinha força de vontade pra enviar um e-mail, chegar lá e enviar um e-mail e toma aqui, vamos, me desbloqueia ali e tal. Então era uma época que o Petri até respondia os e-mails da galera, entendeu? Tipo, estão antes, né? Mas, cara, eu perdi o interesse pelo podcast dele. Por quê? Porque o Petri começou a tentar fazer do podcast dele. Isso é uma coisa que eu acho que ele tenta fazer desde o início, né? Então, um podcast dele, como o que eu tô fazendo agora, que é tipo assim, conversando com o ouvinte, não tinha mais, tá ligado? Chegou uma época que ele fazia um podcast tentando fazer de forma... Não quero usar a palavra sopetão de novo pela 10ª vez nesse podcast, mas de forma orgânica ou de forma... não sei o termo correto para usar, mas agora tá me fugindo o termo. Mas ele tentava fazer tipo um texto de stand-up via o podcast dele. Só que era tipo, ele pensava um texto e começava a falar, só que não tinha graça, cara. Nessa fase do podcast não tinha graça, porque ele era ruim nisso aí, entendeu? Era ruim fazer esses textos de stand-up comedy. Claro que não eram textos escritos onde ele estava fazendo as piadas, mas era tipo assim, ele pegava um assunto e tentava assim, eu nesse podcast eu vou desenvolver esse assunto. E, cara, era ruim, tá ligado? E a melhor parte dos programas dele era a leitura de e-mails. Por quê? Porque daí ele voltava a falar de uma coisa espontânea e tal. E isso até me revoltava porque a melhor parte do programa era a leitura de e-mails e o cara não gostava de ler os e-mails, sabe? Ele ficava desprezando os e-mails. Que saco, vamos lá, cara, tá muito chato, tá muito lento, o e-mail tá muito lento e tal. E aí eu achava um puta desrespeito, porque, porra, um cara se matou pra escrever um e-mail e o louco ficava apressando o cara, e depois de conversar um e-mail com o cara, ele deletava o e-mail. Então ele falava assim, cara, você está... então tá, li o e-mail, valeu, deletado. Cara, aquilo ali falava assim, porra, eu sou um cara que eu sou maniático com dados, tá ligado? E eu não deleto nada, entendeu? E eu, tipo, me cortava o coração porque, tipo, porra, deletou um e-mail do cara, né? Me cortava o coração. Hoje, tipo, lá os e-mails do Bizu do Ratão estão lá todos arquivadinhos, bonitinhos, né? Tá tudo ali bonitinho, não deleto. Vocês vão estar eternizados ali no meu Gmail, tá ligado? Mas o Petri, cara, então assim, ó, eu acho que a derrocada do podcast do Petri, que é o que começa a fase do Petri, que é onde eu comecei a falar 1 hora atrás, que era o Petri nos traiu, tá ligado? Que é quando o Petri entra numa treta, e o podcast dele volta a ser bom, né? Mas ele entra numa treta com Arthur Meirelles. Cara, eu me lembro até hoje, tá ligado? Eu tava escutando o podcast do Petri, e o Petri ele respondeu um tweet meio atravessado do Arthur Meirelles, xingando, falando que era uma merda os stand-up, né, do Meirelles, porque o Arthur, cara, ele é um cara muito... Ele gostava
ele gosta, né, dos stand-ups americanos verdadeiros, né? E a versão brasileira é uma versão muito quinta série dos stand-up, né? Hoje a gente vê programas como o do Danilo Gentili, onde as piadas são ridículas, tá ligado? Você é gordo, você tem pau pequeno, você broxou, você não sei o que, sua mulher, não sei como a tua mulher te aguenta, sabe? Coisinhas assim, quinta série, sabe? E os stand-ups também são quinta série, é só piadinhas óbvias e tal, infantilizou o bagulho, né? E aí o PT era fã dos grandes gênios do podcast, do podcast não, desculpe, do stand-up, que são os americanos, né? Que fazem programas fodíssimos, fazem stand-ups fodíssimos, que em vez de ficar nessas piadas de quinta série, os caras estão contando uma história, e às vezes a história é triste, difícil, não sei o quê, e depois de muito contar uma história, sei lá, 20 minutos tem um desfecho engraçado, entendeu? Então a escola que ele queria fazer de humor era um negócio mais voltado a esse humor, esse stand-up clássico americano, e o que vigorava no Brasil era essa coisa de esse stand-up de uma piada a cada X segundos, não sei o que, meu pau é pequeno, e aí minha mulher me traiu, entendeu? E as pessoas rindo dessas demandas assim de podcast, né? De podcast não, de humor. E quando o Petri tretou com o Arthur, com o Meirelles, cara, vale a pena procurar esses podcasts. Não sei se ainda estão disponíveis, mas, cara, é muito bom o podcast que ele treta que ele conta a história dele tretando com o Arthur Meirelles e detonando o Arthur, né? E aí eles se falaram, cara, era muito bom, e eu mal podia esperar pela semana seguinte, falando assim, como é que vai ficar essa história? A esgotosfera lutando contra o mainstream e não sei o que. E na semana seguinte, o Arthur anunciou, cara, eles brigaram feio, tá? O Arthur fez um programa detonando o Meirelles. Aí na semana seguinte o Arthur falou assim, cara, eu conversei com o Meirelles e ele vai gravar um programa comigo. Eu não sei se vocês estão escutando aí a chuva, cara. Puta, hoje um cara ia instalar uns negócios aqui, eu acho que vai ter que cancelar por causa da chuva. É foda. Então, cara, quando ele falou assim, o Arthur vai entrevistar o Meirelles, eu fiquei triste. Porque eu falei assim, porra, cara, eu queria que o Arthur brigasse com o Meirelles, não entrevistasse o Meirelles, né? Porque eu era público e eu queria ver o circo pegar fogo, né? E o Arthur entrevistou o Meirelles e foi um grande podcast, tá? Foi muito bom. Aquele podcast com o Meirelles, eu não conhecia esse lado do Meirelles. O Meirelles parece ser um cara... Claro, é um esquerdista, tudo, mas parece um cara muito legal, tá ligado? E eles ficaram amigos, né? A gente queria que eles brigassem, né? E eles no final ficaram amigos. E o Meirelles, cara, foi o início do fim, vamos dizer assim, lá onde a gente pode dizer que o Arthur Petri nos traiu. Foi o início do fim, porque o Meirelles, ele abre a porta do mainstream pro Arthur. Então a esgotosfera estava saindo do bueiro, como a gente falava na época, né? Era onde foi o primeiro cara da esgotosfera a ser pinçado da esgotosfera e colocado no mainstream, né? Através do Meirelles, o Arthur conseguiu participar do Pânico em algumas vezes, conseguiu começar a aparecer e ainda conseguiu abrir o show do Meirelles, né? E, cara, foi ali que a vida do cara começou a mudar pra melhor, né? Só que pros ouvintes e pro programa começou a mudar pra pior. Então muita gente começou a reclamar, tá ligado? Que o Arthur nos traiu, o Arthur largou a esgotosfera e tal. E isso, cara, eu vou te dizer que uma imaturidade nossa, né, do público,
que gostava do Arthur Petri derrotado e o Arthur Petri humilhado e tal, gostava disso no cara e queria isso pra sempre. Mas, cara, como é uma coisa autêntica e verdadeira, vocês queriam pra sempre um cara destruído, um cara depressivo, um cara que tinha planos de suicídio. Um cara que podia a qualquer momento, cadê o Arthur? Onde é que tá o Arthur? O Arthur morreu, tá ligado? O que aconteceu? Se matou, tá ligado? Então um tiro na cabeça, pulou de um prédio. O pessoal queria, cara, aquele Arthur pra sempre. Eu também queria, entendeu? Eu não queria que ele se matasse, óbvio, mas eu não me importaria de escutar pra sempre o podcast dele derrotado. Só que, cara, o tempo ia passar. Ele ia viver do quê? Né? E o público meio que se sentiu traído. O público queria aquela fidelidade do cara, né? A derrota, né? O público era como o cara, era um público estagnado, derrotado, suicida, fracassado, tudo que tentava dava errado, né? Hoje esse público tá lá nos podcasts lá do Beta Não Tem Vez, se espalhou, né? Se espalhou entre outros podcasts, mas esse público, cara, era do Arthur Petri. Tanto que o Arthur Petri, quando começou a fazer show, ele já tinha público, entendeu? Ele já era um cara famoso, assim, vamos dizer assim, ele já tinha público, e aí a gente viu o tamanho da Esgotosfera, era grande o suficiente pra te fazer um show numa cidade do Paraná e lotar um lugarzinho pequeno, entendeu? Era um público grande o suficiente para isso, né? Mas assim, cara, o público queria que ele fosse fiel a esse propósito de ser um fracasso. Só que o cara, ele não tem obrigação de ser um fracasso pro resto da vida. Quando a oportunidade bateu a porta dele, ele pegou e abraçou a oportunidade. Ele pegou, a oportunidade, veio o Meirelles na minha vida, e o Meirelles acho que deve ter sido um anjo na vida do cara, tá ligado? Vem o Meirelles na minha vida e eu vou abraçar. E, sei lá, ele pôde realizar o sonho dele de ser um comediante de verdade, fazer shows de verdade e tal. Eu nunca assisti um show dele, eu ia até em Porto Alegre assistir um show, mas eu não tive vontade de ir no final. Eu não sei se é bom os stand-up dele, tá ligado? As tentativas de stand-up que ele fez nos programas não eram boas, mas eu acho que o show devia ser bom, entendeu? O show podia ser bom, porque daí já era escrito e roteirizado, né? E também existe a questão da estagnação do público que queria consumir miséria e ficar reafirmando a derrota e reafirmando aquele negócio que o Petri conseguia um emprego e ele contava no podcast, estava trabalhando, e depois ele contava todas as frustrações com o emprego dele e perdia esse emprego. E o público meio que se alimentava, o público meio parasitava o Petri, entendeu? Se alimentava da energia da derrota. E o público estava amando a estagnação e amando a destruição do próprio ser humano, tá ligado? E em vez de querer, sei lá, ajudar o cara a sair da merda, as pessoas queriam viver junto com ele na merda, né? Só que é o seguinte, cara, a estagnação, a esgotosfera, cara, isso é uma fase na vida das pessoas, entendeu? Isso não pode ser a vida da pessoa. O problema é que a gente anda meio em grupos, né? E a gente define uma identidade pra nós baseada nesses grupos. Só que, tipo assim, porra, cara, o cara tem que... Ok, velho, a esgotosfera tinha a Red Pill, né? Tu meio que tomou a Red Pill e descobriu as coisas e tal. Mas é pra te ter a Red Pill e seguir em frente. Mas o público do Petri em si, até por causa do Petri, né? Ele queria viver essa estagnação, né?
e não queria aceitar que a esgotosfera é uma fase na vida da pessoa. E isso foi uma fase da vida do cara. E o cara seguiu em frente, tá ligado? O cara conseguiu uma oportunidade, o cara abraçou e foi. E as pessoas se sentiram traídas, tá ligado? Falaram assim, porra, olha lá o Petri lá no Pânico, que merda é essa? Como assim o Petri tá no Pânico? Porque o Petri, ele gostava muito do Pânico, né? Mas ele reclamava também do mainstream, e as pessoas se sentiram meio, vamos dizer assim, porra, agora o cara falava mal, agora o cara tá lá, tá no mainstream. Mas, cara, esse era o caminho natural de um cara de sucesso, que tinha potencial como o Petri tinha, entendeu? Ele era um cara com potencial e talento com um problema de depressão, um problema um problema mental para lidar com as coisas, para ter força de vontade para realizar. Mas ele é um cara com talento, é um cara que merecia uma posição melhor, entendeu? E a esgotosfera, cara, foi uma fase da vida do cara. Só que o problema é que ela não foi uma fase na vida dos ouvintes, entendeu? Os ouvintes continuaram na esgotosfera e ficaram putamente revoltados com o Arthur saindo da esgotosfera, botando a cabeça pra fora. No início, a galera torceu pro Arthur. Olha só como as pessoas são. No início, a galera torceu pro Arthur e falou assim, vai lá, Arthur, representa a esgotosfera fora da esgotosfera. Como se o cara estivesse indo lá levar a bandeira da esgotosfera fora. Só que o cara não fez isso, né, meu? Ele saiu da esgotosfera pra ir no mainstream e saiu, largou, jogou a bandeira da esgotosfera fora, vamos dizer assim. Deixou os caras mal. Eu acho que isso aí também foi uma coisa que eu acho a única coisa ruim que ele fez, né? Nesse contexto todo. Que eu acho que isso torna até o caráter do Petri um pouco duvidoso, tá? Que foi sacrificar o público dele, o público que suportou, vamos dizer assim, tá? O Petri suportou no sentido de ajudou e manteve, né? O Petri, todos esses anos que acompanhou ele lá desde o Mediafire, lá quando ele jogava podcast em lugares totalmente aleatórios, até ele chegar lá no estrelato e ficar rico, ficar rico não, mas ganhar bastante dinheiro, comer mulher bonita, ter uma namorada linda pra caralho, que a namorada do cara é gata pra cacete, né? Tipo, até o sucesso, suportou ele até o sucesso, o que o cara fez com esse público? Esse público começou a cobrar ele, né? Falou assim, pô, e aí, Petri, tu vai ficar mesmo no mainstream, vai esquecer da gente, vamos dizer assim? E ele sacrificou esse público. Quando eu falo no altar do mainstream. Quando eu falo sacrificou, eu falo no sentido de matar mesmo, sabe? Como um sacrifício para os novos amigos, para os novos contatos dele. Tipo assim, gente, ele começou a falar mal do público dele, entendeu? Cuspir nesse público. Chamar esse público de merda, de fracassado, eu não quero vocês aqui. Quando ele começou a ir pro mainstream, ele começou a ficar, o público dele começou a ser trocado. Saiu esse público derrotado, fracassado, suicida, sofredor, um cara que votava no Trump, por exemplo, entendeu? Preferia o Trump era a Hillary, né, que gostava do Bolsonaro, por exemplo. Ele preferia esse público, ele trocou esse público por um público enorme, que é aquele cara que vai pagar o ingresso para ir ver um stand-up do Danilo ou Gentili ou do Arthur Petri, entendeu? Que vai levar a namorada e num podcast, num stand-up deste, né? Um público totalmente mais enorme, um público que tu fala em política o cara não gosta, tu fala em política o cara desliga o teu programa, um público que se tu falar coisas muito politicamente incorretas o cara pode se sentir mal, aquele cara classe média que trabalha num banco, sabe? Trabalha numa repartição pública. Ele fez uma transição
da esgotosfera pro mainstream, onde ele pisou sobre a esgotosfera. E isso sim foi uma traição, né? Foi uma coisa de caráter duvidoso, entendeu? Porque ele sacrificou o público, como se ele estivesse fazendo um sacrifício num altar. Ele pegou o público, botou em cima do altar do mainstream e enfiou uma faca no coração. Ó, e como uma sinalização de virtude para esses caras, pro Meirelles, pro pessoal ali, os novos amigos dele, né? Os caras famosos, os caras, como é que é? Os carinha do Flow lá, o Monark, o outro cara gordo lá do Flow, dizendo assim, gente, eu não sou mais daquela galera, entendeu? Agora eu estou junto com vocês. Pra fazer essa transição, cara, ele não foi simplesmente, tipo, trocando o público ao natural. Ele, tipo, ó, eu mudei o meu negócio e o público foi, quem não gostou foi saindo e novas pessoas foram entrando. Não. Quando ele se sentiu pressionado, as pessoas começaram, o público antigo, né, da esgotosfera, começou a meio que questionar ele, né, ele pegou e realmente sacrificou esse público. E eu me lembro de programa deles, eu não quero mais vocês aqui, saiam daqui, entendeu? Seus derrotados, seus merda e tal. É aquele cara, tipo assim, vamos supor, que ganhou na loteria, né? Ficou rico e começa a desprezar os antigos amigos, por exemplo, porque ele vai no Country Club e lá tem novos amigos muito melhores. Ele não é um cara que simplesmente parou de falar com os amigos, não. Ele, para ser aceito no Country Club, ele teve que mostrar, sinalizar para os novos amigos do Country Club que aqueles antigos, não é que ele não andava mais, ele desprezava aqueles caras antigos. E isso que eu acho que é uma sinalização do caráter dele, entendeu? Onde ele cuspiu no público antigo, né? Claro que o público estava cobrando ele, porque o público, aquele negócio, sentia assim, porra, tô sendo traído, porque o meu amigo Arthur Petri, que é o cara que estava ali, estava no fracasso comigo, o meu amigo Arthur Petri, agora ele é um puta de um sucesso, né? Ele tá com uma mulher bonita, ele não sei o que, e parou de falar dos temas que eu gostava de ouvir. E cobrou o cara. E o cara cuspiu na galera. Isso aí eu acho que foi foda. E que pode caracterizar vamos dizer assim, pode dar um pouco de razão pra galera que acha que o Arthur Petri traiu, né? Só que, caras, ninguém é obrigado a ficar na estagnação, na miséria e se reafirmando isso o tempo todo, tá ligado? Eu sou pobre, eu sou beta, eu sou lixo, eu não pego mulher, eu vou me matar. O cara teve uma oportunidade, o cara tem o talento, o cara aproveitou, cara. Aproveitou. E eu acho que todo mundo deveria, cara, a esgotosfera deveria ser apenas uma fase, um local da internet onde o cara para por um tempo e depois segue em frente, entendeu? Agradece, tipo, fui redpilado, entendi o que estava acontecendo, entendi como é a natureza feminina, entendi como funcionam os empregos, como funciona o mercado de trabalho, como é a depressão. Tive meus amigos aqui na esgotosfera, agora eu vou em frente. Ninguém é obrigado a ficar... Ninguém deve, né, ficar consumindo o conteúdo de derrota e miséria pro resto da vida, porque, cara, realmente é uma energia ruim, é uma energia onde a gente fica estagnado e onde a gente fica reafirmando essas coisas e isso nos consome, nos destrói, entendeu? Então, respondendo a pergunta, o Arthur Petri nos traiu? Cara, acho que ele não nos traiu, cara. Acho que ele seguiu em frente, tá ligado? Seguiu em frente, pisou um pouco em cima de algumas pessoas que devem ter ficado se sentindo traídas, mas, cara, essa traição tá mais nas pessoas que se sentiram traídas do que propriamente no cara, tá ligado? O cara tá fazendo a vida dele, tá seguindo em frente. E boa sorte pra ele, tá ligado? Tipo, é um cara que eu quero bem, tá ligado? Eu quero bem o Petri.
Quero agradecer a ele por anos de entretenimento, né? Anos onde eu me diverti muito, passei muitas horas da minha vida que deveriam ser horas chatas, né? Eu passei na companhia dele. Quando eu levava minha mulher para ir comprar insumos lá para a empresa dela, lá eu ficava no estacionamento, lá, indo lá comprando os negócios, chato pra cacete, eu ficava no estacionamento, me lembro escutando o podcast do Petri. Quando eu viajava pra Lagoa e ficava sozinho à noite, eu aproveitava para escutar um podcast do Petri e fumar. Cara, muito obrigado por isso, tá ligado? Não sou teu público hoje, não consumo Deriva, essas coisas. Eu consumo as entrevistas, né, cara, porque consumo os entrevistados. Mas boa sorte, cara, que Deus abençoe, né, que dê tudo certo e que tu consiga ficar rico com essa nova fase aí da tua vida e que tu case com essa mulher aí que parece que gosta muito de ti, né? Que dê tudo certo pra ti e pro público, né? Eu acho que a lição maior fica pro público, pra ele seguir em frente também, assim como seguiu o Petri. Beleza? Cara, as leituras de podcast vão ficar pra semana que... Da podcast não, de e-mails vão ficar pra semana que vem. Por favor, quem quer seu e-mail lido, envie para banhadodoratão@gmail.com. Grande abraço, amigos. Tá fugindo, pega ele! Pisa nele, mata! Que é isso?